Olá, meu nome é Eliana Zerpinati, as pessoas me conhecem como Tcheli. Hoje, como vocês podem ver, eu tô aqui na minha casa e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha nova régua, que é a régua das alianças. A gente faz às vezes uma confusãozinha com o nome, porque o nome dela em inglês, desculpem a minha pronúncia, é Double Wedding Ring, porque eles não têm uma palavra para aliança, eles se referem a esse termo como duplo anel. É o duplo anel de casamento. Então, para nós aqui é simplesmente a colcha das alianças, tá? Então, eu fiz de um jeito pensando bastante, porque já faz um certo tempo que eu queria fazer, então eu estudei muito e a gente colocou umas linhas aqui no meio, olha. Eu coloquei umas linhas que determinam as linhas de centro, tanto na horizontal como na vertical, duas linhas a 2,5 cm de cada uma dessas linhas centrais, e isso possibilita que a gente faça uma série de outras coisas. Então, além dessa, que é essa parte central, vou colocar aqui em cima para vocês verem, a gente tem esse outro shapezinho, que às vezes é chamado de melão, às vezes de bola de futebol americano e às vezes de melão, ou também de gomo de laranja, orange peel. Tô falando certo? Provavelmente sim, ele disse. E então tem essa parte e eu tenho mais três outras partezinhas aqui, olha, que a gente chama de A, B e C, que são pra gente fazer esses cortezinhos menores que estão aqui, tá? Então, eu vou tirar aqui pra gente ver. Esse trabalho que eu tô mostrando aqui ainda não está terminado. Não vou mostrar como fazer a peça hoje, porque eu estou fazendo alguns outros modelos e eu quero apresentar de uma forma bem completa. Eu já fiz o quilting livre, vou fazer o quilting agora à mão aqui ao redor, então para firmar estas partes, e vou colocar a bordinha em torno dela, o viés, né, o debrum, aqui no caso é viés ao redor, ensinando inclusive como fazer essas partes côncavas aqui, tá? Mas vai ser na próxima semana, muito provavelmente, tá? Depende muito do tempo. O tempo da gente é uma coisa que a gente não pode fazer conta, né? Às vezes acontecem alguns imprevistos. Mas tá programado já para o final da semana que vem a gente mostrar. Não só esse, como outros também. Deixa eu já mostrar alguns outros shapezinhos aqui, ó. Então, eu tenho esse outro, olha, que foi feito, que inclusive é por conta desse aqui que eu coloquei essas linhas, olha. Porque a gente parte de um nine pet modificado, ele é um nine pet, não é aquele desestruturado, ele é feito com aqui os cantos maiores, aqui é de uma medida e aqui é maior para a gente poder colocar em cima e cortar, então por isso que servem as linhas. E tem dois modelinhos, tem esse com o melão aqui inteiro, mas eu tenho também com o melão pela metade, olha, e a gente faz bloquinhos quadrados e junta um no outro. Então, tem várias formas, olha aqui, olha, colocando uma borda de outra cor, fica muito bacana. Deixa eu tirar daqui. Além desse outro modelinho, eu tenho esse outro, olha, eu tô postando lá no Instagram, conforme vai me vindo as ideias, eu vou postando lá. Esse outro é cortado do mesmo jeito, olha, eu posso cortar, inclusive, curvas paralela, com os dois ladinhos paralelos e curvas assim, olha. A minha ideia é fazer esse bloco terminando com uma outra cor aqui, olha, e tornando ele reto. Vou colocar um triângulo aqui no canto, vai ficar um trabalho bem bacana. E não é só isso, tá, gente? Tem uma infinidade de outros trabalhos que a gente consegue fazer com essa régua, simplesmente porque ela tem essa marcação aí no meio. Então, para cortar, eu tenho as três partezinhas. Uma é o A, que vai nesse maior, o B é aqui. Isso depende da cor que a gente escolher, tá? E o C, que vai nessa primeira aqui. Eu cortei dessas duas de 5,5 cm e eu posso colocar o C em qualquer posição. Eu vou levantar, e inclusive é muito bom cortar numa mesa assim um pouquinho mais baixinha do que no balcão, que eu tô acostumada lá no ateliê, porque é melhor a gente posicionar a régua mais alta assim. Então, eu corto, vou deixar aqui em cima, olha, para vocês verem. Vou posicionar, coloco a minha mão, seguro firme, mas não precisa fazer força. A força a gente faz aqui, né? E eu tenho 4 camadinhas aqui. Essa é a quantidade que eu gosto de cortar. Se você quiser pôr mais ou menos, se tiver menos experiência, corta um de cada vez, olha. Então, eu ponho aqui,
volto um pouquinho, tá? Pra cortar aqui no início, então volto e aí eu vou, olhem. Se eu mantiver assim, desse jeito, eu vou empurrando a minha régua, dá pra ver que ela tá se movendo? Se eu mantiver mais em pé, é mais fácil de eu controlar. Deixa eu começar de novo, então, olha, põe aqui, vai com a réguinha, com o cortador até o fim, tira aqui e aí eu vou virar aqui a minha plaquinha pequena para poder cortar as outras partes. Aliás, eu prefiro cortar primeiro essa parte interna aqui, olha, para separar, não cortou tudo, para separar aqui, olha, e aí poder cortar os outros lados. Então, mantém ele um pouco mais em pé e sem muita força a gente consegue cortar direitinho. Ele fica perfeitinho, deixa eu virar aqui agora um pouco, olha. Eu corto duas partes, eu corto essa e essa, depois viro e corto a outra, tá? Vamos cortar de novo? Vou por aqui, olha. Primeiro separo, então vou vir aqui, separo do restante, ó. Aproveito para cortar a outra parte lá, sempre com o meu cortador um pouquinho mais em pé, porque aí eu não empurro o molde, e aí viro para cá de novo, para cortar os outros dois lados. Um de baixo para cima e outro da direita para a esquerda, tá? Com toda... Oi? Medida. A medida dessa faixinha é 5,5 centímetros, tá? E eu já vou dar as quantidades que a gente precisa cortar de cada um. O outro B é também em cima dos 5,5 centímetros, mas olhem que bacana, olha, eu coloquei aqui esse virado para cima e esse virado para baixo. Porque ao fazer a faixa, eu preciso de um virado para um lado, olhem, e um virado para o outro. Então, dependendo da cor que eu escolher e da faixa também, porque às vezes eu posso pôr todos diferentes e não prestar atenção na cor, mais ou menos como foi feito esse aqui, olha. Então, mais ou menos como esse, ou eu posso, como esse aqui que eu tenho em mãos, colocar sempre as mesmas cores. A única preocupação que eu vou ter depois é virar, fazer outro na mesma posição ao contrário. Então, eu tenho que fazer o B com as duas cores, uma virada para baixo e outra virada para cima. Do mesmo jeito, separa aqui, vira ao contrário, corta de um lado e corta do outro, com toda facilidade. 5,5 as duas, e as duas são cortadas nessa posição. A diferença é o A. Vou pôr aqui em cima para mostrar para vocês qual é o A, olha. Então, aqui eu tenho do C, 4 peças. Tá? Do B, as duas, uma em cada ponta, uma virada para um lado, outra virada para o outro, e esse daqui, então, é o A, dos dois lados, tá? Do melão é a cor A. O A, a gente prefere, dá preferência, não que seja, se eu quiser cortar assim, eu também posso, mas é mais, fica mais acurado na hora de costurar se eu colocar desse jeito, no viés do tecido. Do mesmo jeito, separa um, separa o outro e corta ali. Sempre lembrando que tem que voltar um pouquinho no começo, na primeira vez que você corta. O primeiro aqui, ó. Então, volta um pouquinho para ir lá e o cortador mais em pé. E aí, ali já vai ficando refiladinho pra gente só ir no entorno dele tirando. É bem fácil. Se tiver um cortador pequenininho, ótimo. Se não tiver o cortador médio, também vai muito bem, tá? Eu vou tirar essa partezinha daqui só pra mostrar pra vocês, olha. É bom também, se tiver essa plaquinha menor, tem esse tamanho, tem um tamanho ainda menor que esse, porque a gente consegue virar ele com mais facilidade, tá? Deixa eu procurar meu molde, que já não sei onde eu coloquei, aqui, tá aqui. Esta parte eu prefiro cortar também dobrado, pode ser na quantidade que vocês quiserem. Deixa eu tirar só um pouquinho daqui que tem um intruso aqui no meio. A quantidade que vocês quiserem, ou 3 ou 4, e lembrar que se eu posicionar, por exemplo, olhem, aqui eu já havia cortado um. O outro, eu posso deixar um espaço para colocar o meu melão aqui, porque daí eu vou aproveitando o tecido. Então, eu prefiro colocar o tecido dobrado, mas sempre uma quantidade maior, para eu poder ir aproveitando esses espaços. E o corte é a mesma forma, olha, eu vou voltar aqui para trás. Opa, deixa eu abrir. Volto para trás e vou aproveitar e já vou cortar aqui também, tá? Já tira essa partezinha aqui também. Seguro, mais em pezinho, para não empurrar o molde. Que a tendência da gente, se tiver assim, é deitar um pouco aqui também e empurra o molde. Então, com ele mais em pé,
eu vou cortando todo o entorno, olha, com toda a facilidade, não precisa fazer muita força. Bom, no caso, a força não precisa ser feita se você tiver com uma lâmina boa, tá? E isso também é bom lembrar. A lâmina, a gente, se você trocar, se você tiver um cortador, aqui eu não posicionei direito, olha, o de baixo vai ficar faltando um pedacinho. Não observei isso. Mas o de cima vai ficar perfeito. Gosto de cortar já em quantidade, tá? Deixa eu pegar os outros que eu tenho aqui já cortados, olha. Então, eu prefiro cortar a cada 4, sempre lembrando que dobrado nesse aqui já vai deixando espaço para ir cortando ele ali. O cortador, a gente não espera para trocar a lâmina quando ela tá, que não corta mais, que você tá fazendo força. Porque quando você faz muita força, você acaba estragando a sua placa. Então, tenha 2 cortadores, um para você pôr quando você precisar cortar manta, por exemplo, e o outro mantendo a lâmina sempre melhor, né? Sempre mais nova um pouquinho. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Esse é o Double Edge Ring. Eu não sei se eu falei da quantidade, depende a quantidade de cada peça. Acho que falei, né? O C são 4, B são 2, um virado para um lado, outro para o outro, e o A também vai depender da quantidade que você vai fazer, ele vai um na ponta de cada melão, se a gente chamar essa parte aqui de melão. A medida do A? 6,5. Da faixinha de 5,5 desses aqui, do A é de 6,5, só porque a gente corta ele viradinho. Então, essa tem uma história linda, essa técnica, esse modelo, esse desenho, tem uma história linda. É uma história que vai fazer parte, num dos futuros, já vou adiantando, do nosso Quilting Box. E ele era muito feito à mão, então no Quilting Box a gente vai ter uma surpresa bem bacana. Tá perto já de chegar o dia a caixa. Nós já estamos, para quem não conhece, nós já estamos agora no número 7, né, Bruno? Já estamos no número 7, o 7 vai agora no final do mês. Mas tem gente começando ainda agora, essa semana, hoje mesmo teve gente que fez, então você pode ainda fazer, ainda estamos aceitando, logo vai chegar porque a gente tem um número limite final agora, que depois não vai ter mais, tá? Então, se você tiver interesse em participar, o Quilting Box é uma assinatura, onde você recebe uma caixa por mês, um box por mês, sempre tem um fascículo, porque é um livro contando as histórias do patchwork, que são histórias muito emocionantes, e no final a gente vai montar um livro, são 12 no total, vai montar um livro, vai receber a caixa, vai mandar encadernar bem bonitinho. Cada mês tem um quilt de boneca, no primeiro também tem a história do quilt de boneca, e cada mês vai um quilt de boneca com todo o material bem cortadinho para você montar, sempre com o bloco daquele mês. Então, além da gente conhecer a história, a gente vai ter uma parede lotadinha de mini quilts, que são os quilts de boneca, cada um com uma técnica, uma história diferente. Tá super bonita, minha parede lá no ateliê tá muito bonita, eu mesma faço, eu mesma gosto, como vocês sabem, e tem já um bocado de gente postando também, já estão colocando nas paredes. Serve também como um enfeitinho, uma toalhinha para você colocar numa mesa, se você quiser, se não quiser pôr na parede. Ou até fazer uma almofada, quem sabe, tá? Então vai todo o material cortadinho, vai sempre um projeto extra também com o mesmo bloco, vão alguns brindes. Esse mês agora passado, mês 6, foi um brinde que a gente, fez assim para conseguir o material para montar, mas é uma surpresa muito bacana, feita com todo carinho, espero que vocês gostem. Tem uma técnica interessante também, feita com papel freezer, e a gente sempre tem um vídeo mostrando como fazer, mostrando o pulo do gato, que é exclusivo para quem faz o Quilting Box, tá? Então, se vocês quiserem assinar, o nosso telefone é 11 29363845 ou 22623845. Nós estamos em São Paulo, no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. Tem metrô pertinho, super fácil. Vem conhecer a loja que tá cada dia mais bonita. A gente queria convidar vocês também para as nossas aulas de quinta-feira. Toda quinta-feira à tarde a gente tem aula eu falo que é aula de enxoval, mas gente, é aula de coisas para casa.
Então, vale tudo. Quem quiser fazer uma pequena necessaire, alguma coisa, alguma bolsa, também pode. Mas a gente tem todas as técnicas nessa aula. A gente tem patchwork, mas tem só costura, tem bordado, tem crochê, tem tricô, tem um bocado de coisa. Então, cada uma faz o que quer. E é muito legal porque eu vejo da minha amiga, já me encho de ideia na cabeça, já dou uma modificada, já quero fazer diferente. Cada um tem a casa decorada de uma forma, né? Então, é tudo, gente. Cama, mesa e banho, tá? É muito bacana, muito gostosa a aula. A aula pode ser feita avulsa, se vocês quiserem, ou pode ser feita mensal também. Então, venham conhecer, venham participar. Liguem para o Manuel segunda-feira, porque hoje já é uma ponte de feriado, já estamos no sábado e amanhã é domingo, mas a partir de segunda-feira liguem nesse número, ou então podem já mandar um e-mail para zerbinat@me.com que a gente já responde tudo. Tanto sobre a régua tá no panoxadrez.com.br, visitem o nosso site também, tá? E sigam a gente, dá um like se você gostou, sigam a gente aqui no Instagram, no YouTube, sigam no Facebook, no meu Instagram, todos os endereços estão aqui embaixo para vocês seguirem a gente. No Instagram sempre tem todo dia tem postagem, todo dia tem alguma coisa e a gente tá querendo incrementar mais ainda isso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Bom fim de semana para vocês, um beijinho e até a próxima.